Olá, pessoal. Olá a todos que estão aqui no blog da Descubra o Mundo. Nós vamos conversar com mais uma intercambista que viajou aqui com a gente, com a agência. É a Valéria. Ela ficou 12 semanas em Toronto, no Canadá, e vai contar para a gente como foi essa super experiência. Oi, Valéria, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos lá, Valéria, por que você decidiu fazer intercâmbio? Você tinha alguma motivação, alguma razão profissional, pessoal? Qual que foi o seu objetivo? Na verdade, fazer o intercâmbio sempre foi um sonho, né? Uma realização assim pessoal. Eu precisava fazer isso na minha vida. Eu tinha isso como meta. Acabou que esse ano eu fui desligada da empresa onde eu trabalhava, então surgiu a oportunidade. Eu falei assim, eu vou aproveitar agora esse momento para realizar meu sonho e para dar um upgrade no meu currículo, porque já que eu estava com esse tempo, não contava com isso. Mas já que eu tive essa oportunidade, eu acabei aproveitando para realizar meu intercâmbio. Aí eu comecei a me E, planejar. e você já tinha algum contato com o inglês? Já havia estudado no Brasil? Sim, eu estudei inglês desde os meus 11 anos, só que eu sempre fui interrompendo, por N motivos. E nos últimos 2 anos eu optei por fazer aulas particulares, por conta da minha agenda, que era um pouquinho era meio difícil de conciliar com a escola, então eu acabei fazendo aula particular. Aí eu estudava mais aula particular nesses 2 últimos anos, mas antes eu sempre estudei em escola. E aí, como que era o nível do seu inglês antes do intercâmbio? Você já se comunicava bem ou ainda tinha alguma dificuldade específica? Como que era? Eu tinha muita dificuldade para me comunicar. Eu sempre entendi muito bem o inglês, conseguia ler textos. Para assistir era um pouquinho mais difícil por conta da falta de prática mesmo, né? Porque eu acabava não vendo muitas coisas, mas às vezes se eu pegava para ver um filme, entrava naquela reguinha, naquela regra dos 100%, quanto você consegue entender. Então eu chegava nos 20%. Mas eu sempre compreendi muito a leitura, então para mim sempre foi muito fácil. Mas para falar, eu sempre fui muito travada. Sempre tive aquela insegurança, assim, para formar frases. Eu só respondia o que me perguntavam, mas bem básico, sabe? Tinha muita dificuldade. Certo. E aí, como que você decidiu pelo Canadá especificamente? Como que foi esse processo de escolha? O Canadá, a princípio, nunca foi minha opção. Eu queria, na verdade, ir para a Califórnia ou para os Estados Unidos, para alguma coisa do tipo. Só que, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, eu comecei a me interessar muito pelo Canadá. Por N motivos, por conta da receptividade com os alunos, porque o Canadá é muito multicultural. E por conta da fluência, de parecer muito com o inglês americano, mas né? Assim, comparando aos outros lugares que oferecem o mesmo tipo de serviço. Aí eu comecei a me interessar. E Toronto, para mim, foi uma cidade que me chamou muita atenção por parecer muito com São Paulo. Eu sou de São Paulo, então eu falei assim, eu acho que eu comecei a adaptar a minha ideia para isso. Aí calhou logo quando eu decidi fazer intercâmbio, eles liberaram aquele sistema para você entrar no país com ETA, acho que é ETA, né? E eu já tinha o visto americano, e para mim ia ficar super em conta entrar por essa opção, porque como eu estudei pouco tempo, eu conseguia esse visto que era mais barato, né? Ele era mais em conta, acho que eu paguei US$ 7, eu não me lembro muito bem quanto foi. Mas para mim foi a opção mais viável para entrar no país, sem ter muitas complicações. Porque eu cheguei a cotar a Austrália também, mas a agência me deixou bem à parte, que seria um processo mais demorado por conta do visto. Então, eu acabei desistindo. E também por conta da taxa do dólar, né? Se comparando o dólar americano com o dólar canadense está muito melhor. Então, eu acabei optando pelo Canadá. E chegando lá em Toronto, o que que você achou no fim das contas da cidade? Realmente se parece um pouco com São Paulo? Alguma curiosidade que você notou que era diferente em relação aqui? O que que você achou da cidade? Ai, Toronto é maravilhoso. Eu me senti muito acolhida em Toronto, porque além de ser uma cidade muito limpa, muito organizada, eu estava num lugar super bem localizado.
né? Eu estava ali na Espadaina, já a minha casa era muito perto de tudo. Então, se eu queria ir andando até a escola, eu levava 20 minutos para chegar na escola. Em outros lugares também. O meu acesso era muito fácil. Mas, tirando essa parte, Toronto não é muito grande, comparado com São Paulo. Porém, é muito organizado e é muito bonito. Eu gostei demais da cidade. Eu me apaixonei por tudo. Só que ela é bem pequena. Eu achei que fosse maior. Né? Mas como eu cheguei lá no verão, eu acabei pegando as 3 estações. Ou no verão não, minto, no final da primavera. Eu acabei pegando 3 estações, então eu pude pegar diferentes programas realizados em Toronto. E assim, eu fiquei fascinada pela cidade. Tem tudo que você quer, tudo que você espera. Em um único lugar. Tem praia, tem campo, tem tudo. Toronto é maravilhoso. Sem contar a segurança, que é sensacional. Eu ia te perguntar mesmo a respeito do clima. Você ficou 3 meses lá na cidade, então eu imagino que você tenha visto realidades diferentes do momento que você chegou ao dia que você foi embora. Como que eram as temperaturas mínimas e máximas aí que você pegou nesses 3 meses? Quando eu cheguei lá, foi até um pouco de inocência. Acho que eu estava tão ansiosa que eu acabei não pesquisando em relação ao clima da cidade na época. Eu cheguei, tava um calor, um calor. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou no Brasil. Porque a temperatura estava beirando 30 graus. Estava uma coisa assim, absurda. Estava muito quente. Coisa de você ter que passar protetor para sair de casa, porque era muito quente mesmo. Parecia muito Brasil. Chegava a 30, eu acho que eu cheguei a pegar uns 32 graus. E o pessoal ia para a praia quase todos os dias. Era uma delícia, assim. A cidade oferecia muitas coisas. Porém, na época que eu cheguei, já tinham alguns parques fechados. Por exemplo, eles têm aquelas piscinas públicas, né? Que as pessoas podem ir nesse período de verão e primavera, logo no finalzinho, mas já tinham algumas que já estavam fechadas, então eu não cheguei a conhecer. Porém, conheci algumas praias que são deliciosas, o pessoal sempre frequenta nessa época. E logo depois já começou o outono. Eu acho que foi bem curto. Eu esperava que fosse estender mais, mas eu já peguei aquela troca da folhagem, a queda das folhas, então foi uma coisa assim impressionante para mim, porque eu nunca no Brasil a gente tem isso, mas não tão intenso quanto em Toronto. Toronto você consegue ver a mudança do clima, né? E é impressionante você ver isso, você pegar as folhas todas verdinhas. Eu tenho até uma foto que eu fiz da Casa Loma, de um dia que eu fui, eu tirei foto de uma lateral, que as flores estavam lindas. Tinham flores amarelas, lilás, de várias cores. E eu fui agora, antes de voltar no inverno, já não tinha mais nada, já estava tudo seco. Então, eu acabei pegando todos os climas. Agora, nesse último mês de novembro, estava frio. Eu cheguei a pegar um dia que nevou, mas não foi assim uma neve tão intensa aonde eu morava. Mas eu tenho algumas amigas mais para um outro lado, assim, de Toronto já nevou bastante. Onde eu morava não nevou muito, mas eu cheguei a ver um pouquinho de neve, sim. Agora o frio já era muito mais intenso. Foi bem intenso agora em novembro. De quanto de temperatura, mais ou menos, você pegou? Eu cheguei a pegar, eu acho que 1 grau, mas com sensação térmica de -6, alguma coisa do tipo. A grande diferença é que, assim, você via a temperatura era uma, mas o que de fato acontecia era a sensação térmica, que era terrível. Você olhava e falava, meu Deus do céu, a sensação térmica está de 6, está de 5, está de 10. Então aí pegava um pouquinho, né? E é muito impressionante, porque tá sol, mas tá um frio absurdo. Você tá todo encapotado. E nesse período, Valéria, você ficou em casa de família, certo? Eu queria que você contasse um pouco como que foi essa experiência, quantas pessoas moravam com você, onde que estava localizada a casa, e, enfim, contar um pouco dessa experiência. Eu fiquei em casa de família. A minha casa ela era
muito bem localizada. Quando eu falava para as pessoas onde eu morava, todo mundo falava, como você conseguiu morar lá? Eu falava, foi sorte, gente. Até, inclusive, o meu transfer me falou, não, você está com muita sorte de morar aqui. Eu morava na Espadaina. A Espadaina, ela é uma das estações principais, eu acho, pelo menos eu coloquei isso na minha cabeça que fosse, ali de Toronto, porque ela liga muitos lugares, assim, e ela é bem grande. E a minha casa, ela tinha 3 andares, o meu quarto ficava no 3º andar, a minha família era bem pequenininha, ela não era muito grande, elas tinham, eram 2 idosos, né, um senhor e uma senhora. O senhor, ele já era aposentado, o senhor Leslie, ele ficava em casa, e a senhora, ela ainda trabalhava ali. Então, eu chegava a ter contato com ela mais depois das 8 da noite, que era mais ou menos o horário que ela chegava do trabalho. A gente conversava, e eu geralmente conseguia jantar com ela, ou às vezes não, porque ela sempre chegava mais tarde, então ela sempre estava muito corrida, e eu já tinha jantado, né? Então eu conversava muito mais com o senhor Leslie. A casa, eles recebem, eles têm 2 quartos para receber estudante. Quando eu cheguei lá, eu estava sozinha. Uma semana depois chegou uma outra garota, ela também era brasileira, ela ficou no quarto ao lado do meu, só que ela só ficou um mês. Depois disso, veio uma outra moça, ela já era canadense, só que ela morava mais para um lado, ela morava bem distante da casa, ou minto, de onde ela estudava. Por isso que ela veio morar mais próximo ao centro, até ela conseguir um outro lugar. Então, nesse último mês que eu fiquei, eu acabei ficando sozinha, porque eles não iam pegar mais nenhuma menina para esse ano, né? E acho que eles só vão renovar no próximo ano. Mas, assim, em relação à casa, eu tinha fechado um mês, justamente por conta de todos os comentários que a gente ouve, e porque não sabia onde que seria a residência. Mas depois que eu conheci a família, fui muito bem recebida, não tive problema nenhum. Infelizmente, algumas pessoas acabam tendo algum tipo de problema. Eu não posso reclamar de nada, porque eu não tive problemas com a família. Eles tinham 2 cachorros, mas, assim, também não tive nenhum problema com cheiro, isso e aquilo. A família, ela era muito acolhedora, eu fazia as refeições na casa, eu fechei 2 refeições, fechei o café da manhã e o jantar, e eu também não tive problema porque eu tinha acesso à cozinha, minha comida estava sempre pronta, e em relação ao café da manhã, tinha pão, tinha tudo, eu podia fazer o que eu quisesse. Então, eles me deixavam muito livre em relação a isso. E eu também não tinha muitas regras, por exemplo, de tomar banho, de chegar em casa. Eles me deixavam bem livres mesmo, parecia que eu estava na minha casa. Então, não tive problema nenhum com a casa de família. Fui muito bem recebida. Legal. E nesse período você estudou na ILAC, Toronto. Queria que você comentasse também como que foi a escola, qual foi a sua percepção sobre localização, estrutura, os professores, o que você achou das aulas? Olha, a ILAC nunca foi minha opção, porque assim, eles me falavam que era uma escola muito grande, muito popular, era isso, era aquilo, mas no final das contas eu acabei optando para ir para a ILAC. E quando eu cheguei lá, eu fiquei realmente maravilhada pela estrutura da escola. Eu fiquei muito feliz com essa escolha. Eu falei assim, nossa, eu ia perder uma oportunidade. E ainda bem que eu resolvi mudar, porque eu fui para lá, que eles têm uma estrutura imensa, eles têm, acho, se eu não me engano, acho que são 3 ou 4 prédios. Eles têm uma senhora estrutura e é tudo muito bem localizado, é tudo bem centralizado. Você não tem problema, você consegue transitar de um prédio para o outro em não dá nem 15 minutos andando. Tem um que é um pouquinho mais afastado, que é o meu main building, que é o principal, porque ali não tem metrô próximo, então você precisa andar mais. Agora o restante não, o restante tem, nos outros tem metrô quase em frente, tem um metrô que para embaixo, você só anda, então você não tem muito problema em relação a isso. Eu estudei nos 3 prédios, porque eu fiquei 3 meses, então eu consegui pegar uma estrutura legal e ter uma comparação assim de um prédio para outro. Os meus professores, eles eram sensacionais, não tive problema com nenhum professor.
Lá eles te dão a opção, se de repente você não se adaptar ao professor, à metodologia, você pode trocar. Você não precisa ficar atado àquela aula, àquele professor, se de repente você tiver algum problema com a didática, porque a gente sabe que é diferente, né? Algumas pessoas se adaptam, outras não. Você pode trocar, a escola te dá total liberdade, você não pode trocar em período de prova. Mas anterior a isso, você tem tudo escolha. Então, você pode mudar quantas vezes for preciso. Se de repente você for para a aula, você não achar legal, né, vou mudar de novo. Pode mudar. Então, você não precisa estar atado a isso. Isso é muito legal. A escola te dá essa liberdade. Sem contar que a metodologia de ensino da ELAC é muito boa. Nós tínhamos os livros que você pode comprar, você faz uso deles, sem contar as atividades que são dadas em salas de aula. Eu, assim, fiquei muito feliz mesmo. Inclusive com o inglês em si, porque é muito diferente. Como eu sempre estudei no Brasil, comparando o inglês de lá, realmente é uma aula, é uma escola, muito voltada, assim, para algumas partes bem específicas, sabe? Tanto é que agora, quando eu saí de lá, quando eu interrompi o meu curso, que eu finalizei, a gente já estava entrando numa parte que eu já estava aprendendo a estruturar textos. Isso geralmente a gente quase não vê no Brasil, né? E lá eles já lecionam essa parte, é muito focado mesmo, é bem diferente. O que você achou dos outros estudantes que estavam lá? A maioria tinha qual perfil, qual idade, vinham de quais lugares, em relação aos seus colegas? Os meus colegas, eu tenho 29, eu estudei com um pessoal bem novo, né? O pessoal varia muito de idade. Claro que a maioria, eles estão entre os seus 19 até uns 25, vamos dizer. Passou dos 25 já é... O público já é um pouquinho menor, mas não que não tenha, porque tem muito estudante ainda, mas na sua maioria eles estão entre essa faixa etária. Mas também não tem problema nenhum. Eles são muito acolhedores, você faz amizade muito fácil, todos os dias, com gente nova, gente diferente, de toda parte do mundo. Isso é muito legal. Eu tive muito contato com asiáticos, com turcos e com algum, assim, uma pequena parte ali da Arábia Saudita, da Síria, mas ainda assim conheci algumas pessoas, conheci uma pessoa da Grécia, outras, deixa eu ver, ali pequenas partes da Europa, mas não muitos ali, sabe? Mas na sua maioria tem muito asiático e turco. Isso tinha bastante. Acho que foram também o pessoal da minha sala era muito voltado a isso. E, Valéria, o que você fazia no seu tempo livre? Fora da aula, como que você aproveitava Toronto? Você chegou também a viajar, conhecer outras cidades próximas e também fora do período da aula, num dia de semana mesmo, o que você fazia? Olha, quando terminava a minha aula, como a gente sempre tinha tarefa, primeiro eu ia para a biblioteca, porque tem uma biblioteca pública ali bem próxima, então eu ia para lá com os meus amigos, até porque para a gente treinar o que tinha aprendido na aula. Eu tinha amizade com uma japonesa e com um chinês, e com uma moça da Síria. A gente sempre combinava, falava, depois da aula vamos para a biblioteca. Então, a gente ia para a biblioteca, passava ali umas 2, 3 horinhas, e isso me ajudou muito, porque a gente conseguia conversar, né, sempre falando em inglês, terminava as nossas tarefas, de repente tirava alguma dúvida, que um entendeu mais, o outro entendeu menos, então a gente conseguia conciliar isso. E depois da aula, geralmente eu fazia alguma coisa, visitava algum lugar ali mesmo, porque tu não tem muitos lugares para você visitar, né? Então eu chegava aí, às vezes eu ia na ilha, ou fazia alguma visita assim, algum parque, alguma coisa do tipo. Porque como você tem o metrô, eu pelo menos adquiri o Metropass, ele te dá a liberdade de andar de metrô quantas vezes preciso for. Então durante o dia, durante o mês inteiro, você pode usar, é ilimitado. Então, isso me ajudava muito, porque eu terminava minha aula, então eu ia passear algum lugar, ia conhecer algum ponto. Legal. E como que você chegou até Descubra o Mundo, Valéria? A Descobrir o Mundo, eu acabei
Foi uma pesquisa na internet, né? Eu cheguei a fazer uma relação de agências, visitei algumas agências aqui em São Paulo, também, mais próximas a mim, mas acabei achando a Descobrir o Mundo. Eu acho que, inclusive, foi por um vídeo como esse que nós estamos fazendo. Eu acabei assistindo, gostei da conversa, da atenção que a Descobrir o Mundo dá para o aluno. Aí eu falei, vou contar com essa agência. E foi aí que eu decidi, eu optei pela Descobrir o Mundo, até por conta dos valores. Eu achei os valores super justos, comparado a algumas pesquisas que eu tinha recebido, algumas cotações em relação a custo, a taxa de agenciamentos e aquilo. Então, tinha algumas coisinhas assim que eu vi que tinham muito mais vantagem. Achei a Descobrir um Mundo mais transparente comigo, em relação a cobrança. Porque, assim, e como que foi esse processo da contratação, sendo que você fez tudo à distância, né? Como que foi a comunicação com o pessoal, etc. Isso, foi tudo à distância. Eu nunca vi ninguém da Descobrir o Mundo, a não ser o nosso contato sempre foi por e-mail ou telefone. E eu nunca deixei, as meninas nunca me deixaram de me dar resposta ou algum respaldo, né? Sempre me deram muita atenção, sempre recebia muitos e-mails da Descobrir o Mundo com N dicas, antes de fechar o contrato, já recebi e-mails da Descobrir o Mundo falando sobre a minha opção, já falando sobre Toronto, já falando sobre várias entrevistas, sobre vários pontos turísticos. E depois de fechar o meu intercâmbio com a Descobrir o Mundo, o pós-venda também continuou me acompanhando a todo momento. Então, assim, eu sempre tive muito respaldo. E só para a gente finalizar, alguma dica ou alguma orientação, alguma coisa específica que você acharia legal compartilhar com outros intercambistas que estão pensando em ir para Toronto também? Verificar antes o clima, a temperatura, para saber que quantidade de roupa para levar. Porque quando é calor mesmo, quando é frio mesmo. E quando é frio a gente não tem. Se a pessoa vai daqui de São Paulo, por exemplo, ela não tem roupa adequada para usar lá, porque a temperatura é muito baixa. E seria interessante também a pessoa pesquisar um pouquinho em relação à cultura do país, alimentação é bem diferente da nossa, não é tão parecido, valores em si, sim, do que vai fazer uma projeção do quanto vai gastar por dia. Enfim, eu acho que Toronto oferece um serviço maravilhoso. Toronto tem tudo que você precisa. Você só precisa estar preparado para a cidade, né, para se adaptar ao intercâmbio em si. E eu tive uma experiência maravilhosa, eu recomendo para todo mundo. E eu acho que cada um acaba tendo a sua, né? Quando você dá muitas dicas, eu pesquisei muito antes de ir, mas depois de tudo eu cheguei a conversar com uma moça que ela fez intercâmbio também, ela era intercambista, e ela me falou uma coisa que foi muito engraçada. Ela falou assim, Valéria, olha, eu tenho todas as dicas para te dar, mas eu acho que você tem que viver o seu momento. Curte do jeito Valéria de ser, né? Ela me disse isso. Ela falou assim, você vai aproveitar muito e você vai ter suas experiências lá. E eu acho que é muito importante para as outras pessoas também. Cada um tem sua experiência, cada um tem um olhar diferente sobre o intercâmbio. E eu amei, eu não me arrependo em nenhum momento. Se você me perguntasse se eu faria de novo, eu faria sem pensar duas vezes, porque foi maravilhoso. Todo momento que eu estive lá é muito mágico. Até porque a cidade ela é muito bonita, assim. É muito gostosa. Eu adorava andar por Toronto. Às vezes eu andava ali perto da minha casa e olhava assim, falando, meu, que legal. É muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, do que tem aqui perto da minha casa, ou até mesmo dos lugares onde eu já visitei aqui. É muito gostoso você ver isso, ver uma cultura nova, uma cultura diferente, uma cidade que te oferece tudo. Você tem toda a segurança do mundo. Você olha crianças andando na rua sozinha, pegando transporte público sozinha. Isso é muito incrível. Legal, Valéria. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.